pessoal, aqui é o Capitel. Você está no maior pré-ENEM do Brasil e nossa meta é aprovar o maior número de alunos este ano. Você é a nossa marca e faz parte desse projeto. Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente, agora com conteúdo de Sociologia. Sou o professor Diego, lembrando, esse aqui é o pré-ENEM SCAC 2022. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, mandar novamente um abraço ao Capitel, né, o nosso presidente, um dos organizadores aqui, que fazem esse sonho ser possível, levar esse conhecimento, essa ajuda. Lembrando que o pré-ENEM, pessoal, é totalmente gratuito. Então, se você não inscreveu, tem aquele colega que quer participar, sabe, né, seu filho, amigo, parente, qualquer pessoa, divulgue, entrem no nosso grupo do Telegram, né, vai ajudar bastante. Não esqueçam, né, curta o vídeo, compartilhem, né, assim, né, com o pessoal a ideia. Lembrando que o acesso ao vídeo é só para a galera que tiver cadastrado ali no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então vamos lá. Conteúdo, hoje nós vamos falar sobre a mãe de todas as ciências, a sociologia. Tem um termo um pouco contraditório nessa história, porque ela, apesar dela ser considerada a mãe das ciências, ela foi a última a ser criada. Ó, Diego, mas como assim? Ela, né, tem essa ideia, né, de natural, como mãe de gestação, e ela é a última? É porque na aula de hoje a gente vai conseguir entender todo esse processo histórico, por que ela demorou a ser reconhecida ou criada como ciência, né, o termo não é verdade, mas se a gente entender que a sociologia em si, ela é responsável por todo fato social, por todos os elementos que correspondem à sociedade, a gente consegue entender que a sociologia ela já existia, só não tinha a sua definição feita ainda como ciência, ok? Então, vamos ao quadro, entender qual que é a nossa definição, qual que é o conceito de sociologia. Bom, segundo a definição, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos e religiosos. A sociologia se ocupa basicamente de 5 elementos principais. São eles: a estrutura social, ou seja, a forma, né, que a sociedade é estruturada, se organiza, os grupos sociais, a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco, a família, as classes sociais e os papéis que cada indivíduo ocupa em sociedade, ok? Vamos lá. A sociologia ela estuda as organizações sociais e suas formas de pensamento e impacto na sociedade. Estudamos em sociologia temas como, tão importantes, não tem como, e vocês vão conseguir entender que são temas que caem muito no Enem, tá, pessoal? No decorrer, no segundo módulo, na verdade, eu vou trazer para vocês os 10 temas que mais caem no Enem, e ao longo do ano a gente vai conseguir destrinchá-los, entender como que se dá o processo, quais são os conteúdos que caíram, qual que cai com mais frequência, ok? Espero poder ajudar bastante aqui. Então vamos lá. Temas como trabalho, que cai bastante também, tá? Educação, religião, desigualdade social e também desigualdades sociais, na verdade, raciais, questões de gênero, política, economia e entre outros. Tudo que a gente for pensar como elemento que compõe a estrutura de uma sociedade, a sociologia ela tem como objetivo e como forma de pensar enquanto ciência, de buscar soluções, de forma a entender como que se trata, como que se dá todos esses processos sociais, tanto coletivamente, que a gente vai ver bastante, quanto individualmente, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos tratar então agora como que surgiu o conceito de sociologia. Ela surgiu na primeira metade do século XIX, na verdade ela tem uma influência ali no século XVIII, mas ela surge com esse nome, na verdade, com essa denominação na primeira metade, né, no início do século XIX, a partir das ideias de um filósofo, como eu falei, não tem como, né, separar as duas, a filosofia e a sociologia elas estão muito interligadas, tá? Que foi o Auguste Comte. O Comte tem uma importância, através dele que a gente vê o primeiro nome, né, a primeira estudos de forma prática, na verdade, também teórica, do conceito de sociologia.
O Comte, ele entende que a sociedade europeia, ele é francês, né? Então ele passava por um turbilhão de transformações desde o Renascimento, que começou lá após ali no finalzinho, né, da Idade Média ali, até, né, e a Revolução Industrial teria coroado o ápice dessas transformações. Nós estamos falando principalmente das revoluções burguesas. A gente vai ter tem como, né, pisar ali no campo da história, no campo da geografia, bastante ali entre as duas. Então, o surgimento da sociologia, ele se dá, né, essa necessidade de entender o indivíduo, entender a sociedade, as ações sociais, os fatos sociais, nesse período das revoluções burguesas ali na Europa. Tá? Bom, ademais, a principal, na verdade, que vem encaixar com a ideia do Comte é a necessária, né, Revolução Francesa teria deixado um cenário caótico e instável. A gente vai falar bastante, né, na aula específica sobre o Comte, sobre a Revolução Francesa, que necessitava de correção para que houvesse uma retomada do crescimento econômico, social, moral, científico e político do mundo. O Comte formulou, então, as ideias positivistas, que foram o centro dessa primeira produção sociológica. Bom, vamos lá. Primeiro, para entender, claro, lembrando, a gente vai ter um módulo, né, na verdade, parte do módulo, né, aula 2, só sobre o Auguste Comte. Mas, para começar a gente entender qual que era essa ideia positivista, como a gente viu, Comte era um filósofo. Então, o trabalho dele era justamente, ele vai pesquisar a fundo e ele queria trazer esse conceito de sociedade de uma forma científica através de métodos contínuos, demorados, extensos, levando em consideração um primeiro fato, por exemplo, que é a questão das ciências naturais. Assim como a sociedade, assim como as ciências, na verdade, de uma forma geral, elas tiveram a sua definição, as suas transformações de forma natural e evolutiva, o Comte pensava que a gente tinha que começar a discutir isso de uma forma social, de uma forma em grupo, ou primeiramente ou depois vai influenciar bastante esse tipo de pensamento, por exemplo, de uma forma também individual, né? Também como um fato, né? Como um elemento da sociedade, não como um grupo, como total, tá? Então, como uma ação, né? Então a gente vai ver essa importância que o Comte tem criando essa corrente de pensamento aí da filosofia e principalmente ficou muito conhecido na sociologia como o positivismo. Bom, dando um resuminho, é importante a gente voltar um pouquinho no período histórico de grande importância que teve, principalmente, né, na Inglaterra, que foi a Revolução Industrial. Ela foi um processo de grandes transformações econômicos e sociais que começou na Inglaterra, né, no século XVIII. O modo de produção industrial ele se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e início do século XX. Cabe lembrar que a Revolução Industrial ela rompe com a ideia do feudalismo, da ideia da Idade Média, né, da forma que era feito, né, o clero, os meios de produção. Então, esse processo de industrialização causou, né, essa grande revolução, essa grande mudança, né, na forma de ver e influenciou bastante, né, no modo que o Comte pensava a questão da sociedade. Bom, a Revolução Francesa ela foi iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses, das classes urbanas que viviam na miséria. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão de Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Então, um pequeno resumo aqui do que foi a Revolução Francesa e no que ela se dá importância para o Comte a questão da criação do positivismo, influenciar, né, nessa nova ciência surgindo aí, que de nova não tem nada, né? A gente vai ver nas aulas de filosofia também, e o tanto que os outros sociólogos, também pensadores, também filósofos,
aprenderam, né, com o decorrer dos acontecimentos históricos, a importância que isso teve em cunho social, enquanto as transformações que ela teve na sociedade. Outro fato importante junto com o positivismo, que a gente vai ter um módulo, a questão de uma aula específica sobre ela, é o conceito do iluminismo. A gente vai ver bastante ali também na filosofia, no módulo 3 e no módulo 4, né, na filosofia contemporânea e moderna. Tá? Ele se propagou entre os burgueses e proporcionou o início da Revolução Francesa, então são fatos que estão ligados e que caem no Enem, tá, pessoal? Vamos lá. Esse movimento intelectual fazia duras críticas às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo, que a gente vai ver também nas aulas de filosofia, e aos direitos concedidos ao clero e à nobreza, né? Principalmente aquele período ali, né, da Idade Média e tal, bastante ali também perpetuando nesse período de transição. Seus autores mais conhecidos são filósofos grandes importantes, que a gente vai ter aulas específicas sobre eles, né? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e o Adam Smith. Bom, o positivismo do Comte é uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX. Ela tem a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. Parece um pouco com a aula que a gente viu anteriormente sobre filosofia, né? Então, né, na aula 1 de filosofia, se não viu ainda, né, dá uma olhada na nossa aula de filosofia no módulo 1, na aula 1, tá bem legal, onde a gente coloca essa ideia, aprende, né, a importância que a filosofia tem nesse lado pré-socrático em relação ao logos, né, a razão. Então, muito tempo depois, influenciado, então o Comte vai dizer, através do positivismo, que seria a única forma de conhecimento verdadeiro, né, que é o conhecimento científico, a metodologia científica. A partir desse saber, pode-se explicar coisas práticas, como das leis da física, das relações sociais e da ética. Então, 3 coisas muito importantes aqui. A gente vai falar de ética em filosofia, vai falar de ética em sociologia, mas principalmente aqui, além da nossa irmã, também aqui uma das ciências que é a física, principalmente das relações sociais, né? O estudo da sociedade é o que estamos começando a desbravar aqui no nosso conteúdo. Bom, aqui um exemplo, depois do Comte, o módulo 1, basicamente, a gente fala sobre os clássicos da sociologia. Então a gente vai ver bastante, além do Comte e seu positivismo, a gente vai ver, por exemplo, a teoria dos fatos sociais de Émile Durkheim, né? Vamos também falar do tão polêmico e tão necessário para a sociologia, para a filosofia, para todas, né, a maioria das ciências, a importância das ciências humanas, de Karl Marx e seu materialismo histórico dialético e todas as outras contribuições que o Marx teve para a história, para a filosofia, para a sociologia, e também o Max Weber com a sua teoria da ação social. Bom, aqui nós temos os clássicos da sociologia, já entraria na questão do módulo 2. Só para colocar rapidinho, então no século XIX, 3 pensadores desenvolveram teorias buscando explicar a sociedade capitalista, ou seja, esse reflexo que trouxe pós a Revolução Industrial. São eles, como a gente falou, Marx, Durkheim, que continuou, Durkheim no caso, seguidor direto ali, continuou com as ideias positivistas do Comte, e também o Max Weber. Esses 3 pensadores são denominados o tema do nosso primeiro módulo, que é os clássicos da sociologia. Uma coisa importante, trazer uma contribuição para todos, que é do nosso tema da aula 2 de filosofia, da aula de semana que vem, que é o Sócrates. Então, como eu falei, é um processo, como o Comte nos trouxe aqui, a sociologia, através do positivismo, busca explicar de forma o método evolutivo das ciências naturais. Então, não tem como você aprender, né, através do processo histórico. Então, vamos beber da fonte do Sócrates aqui. O Sócrates vai dizer, por exemplo, que conhecimento é diferente de opinião. A gente viu a ideia de opinião, a doxa dos gregos, e é uma coisa muito importante, só para explicar isso e ficar claro, né? Diego, mas, por exemplo, e como é que a gente correlaciona isso, por exemplo, com a ideia do empirismo, que é aquele conhecimento prévio que a gente tem?
Tá, o empirismo, ele é uma das formas, né, de metodologia científica, né, de processo de... Mas a opinião rasa, sem embasamento, é muito complicado. Vou citar um exemplo, por exemplo, aconteceu um caso um tempo atrás, de um amigo, por exemplo, falar que eu comprei um celular da Samsung. Aí, por exemplo, ele virou e falou assim, a Samsung é a pior marca que tem. Aí a gente começa a pensar, no que ele baseia essa afirmação? Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, você já teve outro celular da Samsung, por exemplo? Não, eu só tive um. Né? Mas baseado em quê? Você é técnico em alguma coisa? Não. Então isso é uma opinião. Isso para cunho científico ele não vale. Né? Então, por exemplo, e muito o que o Conte vai dizer, por exemplo, nas obras dele, é que o conhecimento de sociedade, se você não tem um aparato científico e ele está se amparando na ideia, né, da própria teoria positivista, que ele vai dizer, por exemplo, que sem conhecimento científico é só opinião. Então, ou seja, não tem uma validade científica. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de tese, é diferente, que é a proposta que ele vai trazer, através de métodos exaustivos, de comprovação, de entender todo o conceito, né? E é importante a gente ter embasado essa questão do clássico da sociologia, pensando, entendendo primeiro, né, o positivismo do Conte, posteriormente, né, a influência, por exemplo, que ele teve diretamente sobre o Durkheim, e depois, né, a importância do Marx e do Weber, e de todos os outros elementos que a gente viu aqui. Então a sociologia, se a gente for pensar e que a sociedade ela muda o tempo todo, a influência, vou tomar a liberdade aqui com o Weber, essa ação social que o indivíduo tem, né, e que o Durkheim vai dizer, por exemplo, eu vou explicar para vocês nas próximas aulas do que é a definição do que é um fato social, a importância que isso tem. Então, se a gente for pensar em tudo que que nossas ações, elas influenciam no cotidiano, é muito grande. Né? Temos aqui, por exemplo, política, nós temos a questão da diversidade, a questão da cultura, ideologia, são vários temas que a gente vai discutir e aprender bastante aqui nas aulas. Né? Cabe lembrar que uma dica que eu dei na aula de filosofia é muito importante, que assim como toda a questão do Enem, mas especificamente eu vou tomar propriedade em relação à sociologia e à filosofia, que a interpretação textual ela é de grande importância. Né? A gente, tanto nas aulas, né, de redação, nas aulas de sociologia e de filosofia, todos os professores, a gente bateu isso muito na tecla e deu muito certo. Vale lembrar, tem depoimento, né, no nosso, quando você faz a inscrição, de alguns alunos, por exemplo, que passaram aqui no nosso pré-ENEM aqui da SCAC, prestaram bastante atenção nas dicas, e isso é muito importante. Né? Cada aula, né, vai anotando, em breve vai ter a questão do material disponível para estudo também, mas é muito importante que vocês leiam o material, revejam os vídeos, através dos grupos, tirar dúvida com os professores, né? A gente vai ter o momento, vai ter as lives, vai ter muita coisa legal para a gente debater, tá bom? Então, fica aí, um abraço, até a próxima, pessoal, valeu!